Bem, obrigado, pastor, mais uma vez, desde ontem juntos, e eu saúdo vocês na graça, na paz de Jesus, que toda essa paz que excede sua vida, possa também chegar aos teus familiares, tua casa, tá bom? E é um prazer, foi uma alegria quando recebi o convite do pastor. Eu sou de casa, já estive aqui outras vezes, né? A gente mora tão pertinho, é uma rua, né? A gente mora na mesma rua, é só seguir a BR, a pista que você sai em Boituva, e a gente está logo ali em Boituva, né? Nós somos missionários da primeira igreja batista em São Paulo, onde tudo na minha vida aconteceu. Naquele lugar, naquele ventre, naqueles colos, digamos assim, foram aqueles braços, aqueles olhos, aquelas bocas que foram usados por Deus para cuidar de mim desde os primeiros passos. Desde que eu fui resgatado da Cracolândia, das ruas de São Paulo, da libertação que eu tive pelo poder do Evangelho de Jesus. Então nós somos missionários, apesar de eu estar com a camisa da Junta de Missões Nacionais, mas isso aqui é uma forma de homenagear o trabalho que está sendo feito aqui hoje, ontem e hoje, que é um trabalho missionário de toda a igreja, né? São dias missionários, essa atmosfera de serviço, de missões, isso é tão gostoso, né? Isso envolve a igreja, tão abençoado isso. Então foi uma forma de homenagear o trabalho da Junta. Ontem eu vim com a camisa da Cristolândia, do Radical Cristolândia, onde eu fui resgatado, eu costumo dizer que eu e o Lodemir somos os primeiros frutos da Cristolândia, né? Logo que abriu a porta, lá estávamos nós, os dois primeiros necessitados, né? Mendigos saindo das ruas, misturado com lixo, ainda fedidos, entrando naquele lugar para ouvir o que não sabíamos que ouvir, para o desconhecido, a gente não tinha ideia, tão fragilizados, tão pequenos, tão destruídos, tão mortos, né? Na nossa jornada, uma jornada de morte que fizemos durante tantos anos, e hoje o Lodemir é missionário lá no Espírito Santo, e são 45 unidades da Cristolândia espalhadas pelo Brasil. Nessa noite que a gente está aqui celebrando, deve ter aproximadamente uns 3.000 internos no Brasil inteiro que saíram das ruas. É um exército, né, irmãos? É um exército de pessoas desgraçadas, pessoas mortas, pessoas completamente excluídas, sem nenhuma esperança, e encontrar no poder do Evangelho o caminho, a transformação, a condição de voltar à vida, né? Então, eu estou muito feliz por ontem e por hoje estar aqui com vocês. Deixa eu só fazer aqui um complemento que a minha esposa falou. Eu não sei se foi bem compreendido. Ela diz, hoje a gente mora de favor na casa da minha sogra, com 3 filhos e tal. Isso foi naquela época, viu, irmãos? Nossos filhos já casaram, agora eu já sou avô, são 4 netos, já construímos nossa casa. Como eu disse ontem, por causa do que aconteceu na minha vida, não entendam nada como vaidade, porque qualquer vantagem que eu contar é a força da graça de Deus, é a força do poder do Evangelho, né? Pastor Paulo, meu pastor lá da PIB de São Paulo, e às vezes ele dizia para mim, Arlen, às vezes eu fico um pouco de inveja de você quando você vai pregar. Por quê, pastor? Porque você pode falar o que você quiser, todo mundo vai entender. Mas se eu falar o que você estiver falando, no outro dia eu vou para o conselho de ética. Aí o povo da igreja fala assim, o pastor Mafra estava aí na calçada da igreja e tudo mais. Ontem eu contei minha história aqui para vocês. Hoje eu vou dar não vou assim, ser, né, tão didático na história, mas vou trazer aqui o momento mais importante de toda essa história, né, de em que situação eu estava, quando eu tive um encontro com Jesus, e como o Evangelho operou na minha vida, de forma que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, depois de 16 anos, né? Estar aqui hoje com a minha esposa, ter acabado de falar com os meus filhos, cada um morando num estado, numa cidade, né? Tem uma neta em casa que recebemos para passar uns dias conosco, veio lá de Manaus, né? E hoje ela saiu com uns amigos, já tem 16 anos de idade. Então, assim, a minha neta chega em casa, é a casa do vovô, mas eles não pegaram esse tempo. Eles não viveram esse tempo, então é tão gostoso. Às vezes meu filho olha para mim e diz assim, pai, como é legal ver você agora recuperando essa dignidade com essa próxima geração nossa, né? Você não conseguiu isso conosco. É muito engraçado que às vezes eu estou com eles na mesa, assim, a gente ou sai para comer alguma coisa, ou quando estamos juntos lá em Manaus, os 2 mais velhos moram em Manaus, a caçula, que é casada também, mora em Sorocaba. Aí eles começam a falar da adolescência deles, começam a contar os casos, começam a rir, contar um com o outro, né? E eu não me vejo lá, eu não estou lá. E eu estou na mesa, eu fico perdido, completamente perdido, cara. Eu não sei o que dizer. Eu me procuro ali, eu não me acho.
né? Aí, de repente, eles desconfiam, cai a ficha, aí eles mudam de assunto. Eles mesmo mudam de assunto. Eu falei, não, mas é assim mesmo, faz parte, né? Essa lacuna é fruto, esses momentos tão preciosos que vocês vão contando, e eu vou descobrindo a vida de vocês, né, enquanto eu estava morrendo, é fruto das minhas más escolhas. Eu não sou vítima de nada, isso é fruto de escolhas erradas. É por isso que eu digo hoje para as pessoas, às vezes para os pais, maridos, eu digo, cuidado, é uma escolha que te leva lá na frente para longe de tudo, é uma escolha, é uma sedução, é uma sainha, é um deslize, é uma escolha só e depois você não dá conta. Como nós dissemos aqui ontem, as portas da mente se abrem para os prazeres, não é isso? Prazer. Ninguém prostitui porque não dá prazer, senão não prostituía. Ninguém vai usar droga porque não dá prazer. Mas por essas portas, junto com o prazer, entram espíritos malignos, entram principados, potestades, que vão se entrincheirar, se esconder em buracos da sua alma, e você não vai achá-los. Você não vai encontrá-los. E aí, esses principados e potestades não tem terapia, não tem remédio que tire isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só a luz de Jesus que é capaz de iluminar cada canto da nossa alma e enxergar cada espírito maligno que entrou através de uma legalidade, de decisões e escolhas que nós fazemos. Então, que Deus nessa noite nos dê uma palavra de libertação para a glória do nome dEle. Meus amados, queria ler com vocês o que Paulo disse, que ficou escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Conhecidíssimo. Ontem eu trouxe um texto que é só uma frase, e parecia frase de para-choque de caminhão, né? Hoje eu trouxe outro texto que é somente uma frase, e que parece até uma frase motivacional, parece uma frase de coaching, mas como eu disse ontem, só pode te garantir isso se estiver mergulhado na divindade, no poder daquele que enxerga o hoje, o amanhã, e o depois, e toda a eternidade. Aí Paulo disse o seguinte, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é o poder, repita comigo, poder. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, eu te dou graças mais uma vez por esse domingo, por esse momento, por estar aqui compartilhando com esse pedaço da nossa família, não só batista brasileira, mas nossa família cristã de um modo geral, que está aqui presente, Senhor. Quem sabe tem católicos, quem sabe tem outras pessoas aqui de outras crenças. Eu te dou graças por estar junto com eles. Podemos compartilhar do Evangelho do Senhor. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre a minha vida, e a ajuda do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus amados, às vezes eu fico me perguntando, por que Deus escolheu Paulo, São Paulo, apóstolo Paulo, o cidadão Paulo? Por que Deus escolheu esse homem para explicar o Evangelho? Não podia ser Lucas? Não podia ser Marcos? Não podia ser quem andou com Jesus fisicamente? Quem ouviu Jesus, o timbre da voz de Jesus? Quem caminhou lado a lado com ele, que teve algumas intimidades de ouvir coisas que nem o povo ouviu ali, na comunhão de 12, de 11, de 10, de 3, de 4, que testemunhou ocularmente, foram testemunhos oculares de tantas coisas, de tantas situações, de algumas manias de Jesus, de alguns comportamentos de Jesus, de alguns jeitos de Jesus, de algumas coisas que nem na Bíblia está, porque a própria palavra diz que se fosse colocar aqui tudo que Jesus fez, não caberia em livro nenhum. Então eles testemunharam coisas que nem está eternizado aqui na palavra que nós temos hoje disponibilizado. Então por quê? Por que o Espírito Santo escolheu esse homem? E olha que Paulo foi escolhido para explicar muita coisa, não só o Evangelho de Cristo. O homem
extremamente culto, poliglota, falava várias línguas, 2 cidadanias, transitava no cenário romano e judaico ao mesmo tempo, aprendeu nas melhores escolas, estudou com os melhores, ouviu dos melhores, esteve próximo dos melhores, foi preparado para isso, entendia de leis como ninguém, um homem viajado, extremamente culto, viajou o mundo da sua época, era muito culto. Paulo era um cara muito preparado. Então, vocês vejam que ele foi escolhido para explicar leis. Se você lê o livro de Romanos, é um tratado sobre as leis. Eu fico imaginando Lucas, um médico, explicando isso aqui. Paulo tinha conhecimento das entranhas das leis romanas. Paulo foi escolhido para explicar o amor. Coríntios 13 é um tratado do amor. Que coisa linda, que coisa poética. E ele se valeu ao falar do amor, ensinar para a igreja o amor, ensinar sobre as leis aos romanos, sobre a diferença do cristão, né? De Jesus, do evangelho de Jesus para as leis romanas, no contexto cultural, no contexto da época, no contexto geográfico, tudo. Paulo organizou tudo. Paulo resolveu isso na mente, foi resolvendo isso na mente de gente, que aqueles discípulos lá em Jerusalém, talvez eles não tinham essa experiência, culturalmente eles nunca tinham avançado fronteira nenhuma. E Paulo era muito bem preparado, então ele se valeu disso, ele se valeu do estudo, da cultura, da academia dele. O homem que aprendeu com Gamaliel, o grande, o mestre da época. Eu costumo dizer que Gamaliel era o Blaise Pascal, da época de Blaise Pascal, o físico, o matemático, o estudioso, né, o teólogo. Tomás de Aquino é comparado a esses grandes, em termos de conhecimento, né? Então era um excelente professor, era o líder da academia na época que falava de teologia e de leis. Então, quanto Paulo aprendeu, e ele se valeu disso. Quando você começa a ler ele explicando para todo mundo as leis, quando você começa a ler sobre o amor através de Coríntios, você vê que Paulo se valeu dessa experiência que ele tinha, desse arcabouço acadêmico, né? Dessa cultura que ele tinha, e a doutrina. Gente, a gente vê tanta confusão por aí hoje, né? Em algumas reuniões, em algumas igrejas, em alguns grupos, em algumas comunidades de fé, a gente vê tanta confusão. Agora imagine se Paulo não tivesse deixado o livro de Coríntios, de Gálatas, de Éfeso, essas cartas. Imagina, o tratado doutrinário da igreja são as cartas de Paulo, não são as cartas de Lucas. Eu não estou aqui menosprezando ninguém, não. Eu estou querendo me concentrar em Paulo, porque eu quero que vocês entendam por que Paulo foi escolhido para explicar o evangelho. E aí você vai entender por que você foi escolhido para explicar o evangelho para a sua família, porque isso precisa ser explicado. Por que você foi escolhido para explicar o evangelho para os seus amigos, para a sua casa, para a sua família? E você olha, mas por que eu? Por que não outro? Eu me pergunto, eu disse aqui ontem, Deus me manda o homem mais inteligente, mais sábio, mais culto desse mundo, tentar me convencer, explicar para mim, por que o Senhor me escolheu, me tirou da Cracolândia, das ruas, da mendigagem? Porque eu conhecia aqueles que estavam ali, milhares de pessoas, não tinha ninguém menos digno do que eu ali, ninguém. Na minha percepção humana, a maioria merecia mais do que eu, a maioria. A não ser alguns poucos que eu me considerava melhor que eles. Tem uns negócios meio engraçados de Cracolândia, e às vezes eu chegava na Cracolândia de madrugada, assim, louco, aquela situação toda. Eu contei para vocês ontem, o meu biotipo, né? Eu tinha um cabelo enorme, assim, uma barba, parecia um bicho, eu pesava 60 quilos, eu tenho 1,88 m, eu peso 95 quilos, eu pesava 60, eu era um cadáver. Então eu era aquela figura, né?
4 meses sem tomar banho, fedido, todo maltrapilho, descalço, puxando aquela carroça enorme, nas madrugadas de São Paulo. Às vezes eu chegava, sentava na calçada da Cracolândia, para usar o crack, e ficava do lado assim, tinha 2, 3 mil pessoas, naquela época, 3 mil pessoas à noite, era o fluxo da Cracolândia, aquelas alamedas ali. E aí eu ficava ouvindo, os caras do lado, os qualificados, igual eu, né? Tudo destruído, destruíram tudo, aí um dizer, não, porque minha família não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, porque meu tio não sei o quê, porque a sociedade não sei o quê. Aí às vezes eu olhava e dizia, mano, de verdade, eu sou melhor do que você, cara. Aí eu olhava, mas por quê? Porque eu falei assim, porque nós dois somos nóia, mas só eu que sei que sou. Só eu tenho certeza que sou. Então eu sou muito melhor do que você. Porque você está aqui e está buscando um culpado para a sua vida, então eu tenho que ser melhor do que você, que pelo menos eu sei que eu sou o culpado. Às vezes dá uma maior confusão essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele se valeu de tudo isso. Ele se valeu dos estudos, ele se valeu da academia, da cultura, das viagens, dessa experiência acadêmica dele, dessa experiência culta que ele tinha, desse trânsito geográfico que ele tinha, do conhecimento histórico, legal, teológico que ele tinha. Ele se valeu de tudo isso para explicar tudo. E aí a igreja construiu a sua estrutura doutrinária nessas cartas. Não é, pastor? Nas cartas do apóstolo Paulo. Mas chegou a hora dele explicar o evangelho. E aí é tão interessante que se você não tomar cuidado, e conhecendo o apóstolo Paulo, é como se eu pegasse um texto, eu conhecesse a forma do pastor escrever, a forma do pastor falar, a forma dele explicar, dele comunicar. E aí eu pego um texto, é tão simplista, digamos, o pastor é um acadêmico, é um erudito e tal, eu digo, mas é tão simplista, é tão simplório, é tão simples isso aqui, é uma explicação tão rasa, que isso não veio do pastor. E às vezes eu leio isso aqui, eu digo, não pode vir de Paulo. Como é que ele gasta não sei quantas cartas para falar do amor, para falar da doutrina, para falar das leis, e como é que ele resume o evangelho a uma palavra? Eu não sei, isso aqui é uma percepção minha, isso é a gente escreve, né? Eu costumo dizer, eu escrevi 6 livros, são 6 livros, lá ele escreveu 2, todos estão na escola, são livros publicados, todo ano a gente publica e está nas escolas, depois vou mostrar para vocês o trabalho que a gente faz nas escolas, é um trabalho literário, pedagógico, mas eu não sou escritor, eu não gosto de escrever, a Laia falou, eu não gosto de escrever, você quer me matar, me manda escrever livro, mas eu uso como ferramenta, eu sou jornalista, eu uso isso como ferramenta, é uma ferramenta que eu tenho para chegar, para fazer o que eu quero. É um recurso que eu uso. Né? O escritor mesmo é aquele que se deleita, ele não está nem aí se vai vender o livro, se o livro vai para algum lugar, não vai. O importante para ele é escrever. Não é o meu caso. Tem que ter um objetivo, tem que ser funcional o negócio. No final tem que fechar tudo direitinho, senão eu não escrevo. Né? Então assim, o apóstolo Paulo, na hora de explicar o evangelho, abrir mão de todo o conhecimento cultural, usa páginas, usa cartas, usa livros para falar das outras coisas. E aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo pensando, o que eu falo, como que eu vou explicar agora o evangelho? Eu já expliquei as leis, eu já expliquei as doutrinas, como deve se reunir, como deve ser a ceia, como deve se tratar o irmão, como deve se posicionar, como deve, a disciplina como deve ser. Eu já falei sobre tudo isso. Eu já falei sobre as fases, o tempo, as estações do amor, a forma de amar, a periferia, o perímetro do amor, tudo. Eu expliquei de forma poética, de forma técnica, tudo. E agora o evangelho. Eu imagino, então, isso eu estava falando aqui que os livros que eu escrevi, então assim, a gente, escritor, tem um tipo de direito, não é direito, como é que eu posso colocar aqui? É um direito poético, digamos aqui, é uma desculpa poética. Às vezes a gente precisa preencher algumas cenas, roteirar, porque a mente lê roteiros, a mente não lê palavras soltas, senão ela se distrai, ela perde o foco. Então, por que você
quer ver a próxima cena de um filme? Porque tem um roteiro ali, né? Ele te coloca num trilho e ele te leva até o final. Então a gente tem meio que uma licença poética. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo tentando encontrar uma licença poética para falar sobre o poder do Evangelho. Como que eu vou explicar o Evangelho de Cristo? Como que eu vou explicar o Evangelho? Ah, já sei, é um culto! Porque é assim que a gente explica o Evangelho para as pessoas. O Evangelho é um culto, é uma música, são louvores, são canções, é a liturgia de uma igreja. O que é o Evangelho? Ah, você é evangélico? Sou evangélico. Como assim sou evangélico? Eu sou um evangélico. Eu acredito no Evangelho de Jesus, eu vivo o Evangelho de Jesus. Daí o que é o Evangelho? É a primeira igreja batista de Porto Feliz. Eu vou nos cultos todos os domingos. Eu participo do grupo de senhoras, eu participo do grupo de homens, eu participo do grupo de jovens, eu participo do louvor, eu sirvo na cantina, eu sirvo dessa forma, eu sirvo daquela forma, eu faço isso, eu sou missionário, eu sou pastor. Então o que é o Evangelho? É um culto? É um texto? Então Paulo tinha que explicar isso para as pessoas entenderem. E agora, eu preciso dessa licença poética, dessa licença autoral, para preencher uma cena. Porque só tem uma coisa que me leva a entender por que Paulo resumiu tudo isso, por que ele não fez como as outras explicações, por que ele não falou do jeito que ele falou do amor, de tudo, escreveu cartas, foi poético, por que ele usou essa palavra, por que ele resumiu isso? Porque quando ele precisou explicar o Evangelho para as pessoas, ele não sabia na época, mas isso seria para o mundo. Hoje quem explica o Evangelho é Paulo. O Evangelho é o poder de Deus. Ele não se lembrou do tempo de seminário. Ele não se lembrou das palavras de Gamaliel. Ele não se lembrou dos cursos que ele fez. Ele não se lembrou das viagens, das línguas que ele aprendeu a falar. Ele não se lembrou de todo o arquivo cultural que ele tinha, todo o acervo acadêmico dele, não. Ele se lembrou daquela cavalgada, daquele dia que ele cavalgava respirando ódio, mal, muito mal na sua vida, muito infeliz, muito confuso, sem compreender nada, sem saber para onde estava indo, por que estava fazendo aquilo, que estava fazendo muito mal para ele. Ele se lembrou dos naufrágios, de quantas vezes o navio naufragou e ele precisou ser salvo. Ele se lembrou da picada de cobra para ele não morrer. Ele se lembrou dos açoites, das prisões, dos problemas que ele teve, dos buracos que ele foi jogado, dos entraves da vida dele. Foi disso que ele se lembrou, das enfermidades. E foi essa experiência que trouxe essa explicação de Paulo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E essa palavra salvação aqui é muito interessante, porque Paulo fala, essa língua de Paulo aqui é o grego. E a raiz verbal que ele usa para essa palavra é sotéria. E olha o que significa, quando ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sotéria quer dizer, é a ideia de cura, de redenção, é a ideia de remédio, de resgate. No latim, que significa salvare, salo significa ajuda, saúde. Então Paulo não está só se referindo ao termo Yeshua, que é salvação, só salvação para a eternidade, só salvação, só para receber o Espírito de Deus. O Evangelho não é somente isso. O Evangelho de Cristo, ele foi transformação quando ele precisou, ele foi paciência, ele foi cura, ele foi companhia, ele foi remédio, ele foi consolo para Paulo, ele foi milagre quando foi preciso. E é assim que Paulo explicou o Evangelho. Como nós temos explicado o Evangelho? Como você acha que você vai explicar o Evangelho para a sua família? Eu me lembro, quando eu fui levado lá no trabalho missionário, lá da PIB de São Paulo, eu estava só o farrapo, eu estava na porta, a minha filha que me encontrou nas ruas, estava comigo, eu disse para vocês ontem, Laila, do outro lado assim, eu era divorciado da Laila, há 7 anos, né? Nós éramos divorciados, sou casado 2 vezes,
com a mesma mulher. E tem uma coisa boa disso, é que toda vez que ela vem reclamar, eu falo, mas não é possível. Você é uma das você teve a chance de escolher 2 vezes, escolheu o mesmo cara. 2 vezes, cara, eu falo com ela. 2 vezes. E eu falo para os maridos, não dê uma chance dessa para sua esposa às vezes. Pode não acontecer como comigo. É a mesma sogra, graças a Deus. A minha sogra é uma bênção, de verdade. É uma mãe para mim. E aí eles me levaram na porta, e eu olhando tudo aquilo, entrei, contei para vocês ontem que aquela porta se fechava, e eu vi aquelas 2 figuras tão puras, tão lindas na minha vida, mas que eu já havia perdido, já que não tinha mais conexão histórica comigo do que eu estava vivendo. Era um abismo tão grande, era uma confusão mental, era um vazio, um parêntese tão grande na minha vida. Foram 10 anos como mendigo de rua, 7 anos e 10 meses de Cracolândia. Isso não é um dia, um mês. Isso desconecta, isso varre a história, isso fragmenta, isso desmancha redes, isso apaga afetos. Então, assim, eu contei para vocês ontem, né, a minha saga com meu filho mais velho, né, como eu vi o milagre de Deus ali, porque era impossível a nossa reconexão. Hoje eu até trouxe o livro que fala dessa reconciliação, desse perdão, que é O Pai que Eu Queria Ter. Esse é um livro que ele escreveu, o Felipe escreveu, O Pai que Eu Queria Ter. E o título é meio que de dupla interpretação, né? Ou seja, esse é o pai que não é o pai que eu queria ter, ou de verdade, mesmo assim é o pai que eu queria ter. Então ficou isso, você só vai entender depois que ler, né? A gente precisa vender o livro, então não dá para falar tudo antes. E aí eu ali na Cristolândia, né, eu ouvi essa mensagem. Ouvi aquela mensagem, né, lá do Poço Samaria, lembra que eu falei para vocês ontem, Poço Samaritano, mas eu ouvi essa mensagem do Evangelho. Eu vi essa mensagem de salvação, de salvação. E aí vem, sim, aí vem essa palavra completa, completíssima, não só sotéria do grego, mas Yeshua também, que é a raiz da palavra salvação. O significado de salvação em hebraico é Yeshua. Aí sim, é receber o Espírito de Deus, é ser lavado dos seus pecados, é ser remido, é ser isento da culpa, porque alguém assumiu por você, e você está livre para receber o prêmio, e o prêmio é a salvação, a eternidade. É por isso que Jesus diz, quem crê em mim, não vai ter a vida eterna, não vai depois da morte, não, já passou da morte para a vida. No momento que você recebe Jesus, se você recebe Jesus na sua vida, no seu coração, o Espírito de Deus, você não vê isso, assim como que você nasceu, você não viu também, mas Deus soprou o fôlego, por isso que você está respirando até hoje, por isso que você não é só um boneco, e foi animado com medicação, com medicamentos. É por isso que uma máquina, por mais que te mantenha vivo, respirando, se desligar, você vai morrer. E dessa autonomia respiratória que nós temos, é o fôlego de Deus para você viver. E aí, da mesma forma, Deus sopra o Espírito dele, mas aí é o Espírito da salvação, do novo nascimento, para ressuscitar o homem novo dentro de uma vida, de um homem velho, de um homem de natureza pecaminosa. É por isso que santificação é o Espírito Santo arrancando você da natureza antiga, colocando na natureza nova. É tentando distanciar você daquele homem antigo que você é, para o homem novo que nasceu em você, através do Espírito de Deus. Esse homem novo é o Espírito de Deus. Aí você passa a ser 2 pessoas. E é um negócio meio esquizofrênico, mas é isso mesmo. Um dia eu estava na casa do meu filho, lá em Manaus, e ele ouvindo atrás, passou no corredor da casa dele, ouvindo, falou, pai, você já está falando sozinho. Eu fiz 60 anos, eu falei com vocês 2 semanas atrás, eu já não estou ouvindo direito, estou falando sozinho. Só porque eu fiz 60 anos há 2 semanas. Eu falei, pai, você está falando sozinho? Não, que sozinho? Claro que não. Mas está falando com quem? Comigo. Mas como? Mas pior ainda, ele falou, aí que piorou mesmo, aí que o senhor está pancada. Eu falei, não, filho. A minha consciência conversa comigo, meu homem espiritual conversa comigo, a gente conversa, a gente troca ideia.
A gente luta, a gente briga às vezes, e às vezes a gente até se entende. Eu aceitei isso. E eu senti esse novo homem em mim. Deus, a minha vida sendo iluminada, o meu interior sendo iluminado. E aí, de repente, esse Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, começava a me mostrar as coisas que eu não conseguia enxergar, porque estava tudo escuro. Não adianta, por isso Jesus falou, Nicodemo, se você não nascer de novo, se você não receber o Espírito Santo, se você não se entregar para receber a vida direta de Deus, porque é isso que é se entregar para Jesus. Se você não fizer isso, você vai tentar entender as coisas olhando para o escuro. Então você não vai conseguir se ver, se enxergar, ter discernimento de nada, saber o que está acontecendo, se é você, se é sua cabeça, se é loucura, se é espírito maligno, o que é. Você não vai saber por onde andar, você não vai ser ensinado sobre nada, você vai continuar buscando aprender somente com livros, somente de forma pedagógica. E o Espírito Santo de Deus é que ensina para a gente as coisas sobre nós mesmos. Então isso eu via, tudo isso na minha vida. Aí eu comecei a enxergar, aí eu comecei a ter sentimentos horríveis, que eu comecei a enxergar as minhas escolhas. E eu pensava, eu lembrava, eu orando com Deus, falava, nossa, se eu tivesse naquele momento não ter feito aquela escolha, isso não teria acontecido. Ai meu Deus, aí eu comecei a ver o sofrimento dos meus filhos, o sofrimento da minha esposa. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei minha mulher sofrendo tanto tempo? Por que eu cheguei a tal ponto? Aí a vergonha começou a tomar conta de mim. Então assim, eu comecei a ter noção de tudo, mas eu não sabia o que fazer. Aliás, eu vou mudar um pouquinho. Eu até sabia o que fazer, mas não dava mais para fazer. Porque ontem eu expliquei para vocês, uma coisa é você saber o que tem que fazer, outra coisa é você ter força para fazer isso. Então, às vezes eu entendo. Eu fui pastor de missões na PIB de São Paulo, fui missionário alguns anos, depois fui pastor 4 anos. Eu fui tudo, eu fui mendigo na porta, eu fui missionário, fui pastor, morei lá no 6º andar. Quando eu me converti, o pastor foi lá, só me buscou, falou, você vai morar aqui. Ele falou, não volte para sua casa, não volte para sua família, não volte para sua ex-esposa, você não está preparado para isso. Olha o discernimento, que homem de Deus. Ele falou, você precisa ser protegido, você precisa se fortalecer primeiro em Deus, você saber o que você vai fazer, você sabe o que você vai enfrentar, 10 anos abandonado os filhos, 10 anos, 7 anos sem casamento, você já sabe o que vai te esperar, você não tem amigo, você não tem cor, não tem rede, seus amigos eram da Cracolândia, você só tinha um cobertor velho, você não tem um centavo, você não pode prover sua família, nada, então não vá agora. Eu falei, eu vou para onde, pastor? Ele falou, a PIB é um prédio de 10 andares, tem ali no centro de São Paulo. Ele falou, o 6º andar nós vamos pegar uma salinha, vamos transformar num quartinho para você lá. Você vai ficar lá. Você vai ficar algum tempo aqui conosco. Nós vamos cuidar de você. Porque eu era o mendigo que morava na porta da igreja lá do lado. Aí o povo falou, pastor, sabe aquele rapaz que estava aqui do lado da porta? Ele está lá na Cristolândia, ele foi internado lá. Aí o pastor correu lá e falou, quando você terminar seu programa aqui, você vai para lá. Aí eu passei 3 anos na Cristolândia, né? 1 ano me tratando, depois 2 anos ajudando. Não tinha nenhuma unidade, a gente foi abrir lá em Santos, fomos abrir em Guarulhos, em outros lugares aqui em São Paulo, para internar as pessoas. E aí eu fui para lá, fui morar no 6º andar, sozinho lá. Aí de madrugada eu ia orar, andava pela igreja, né? A PIB de São Paulo tem 400 anos, aquela igreja. Então assim, os bancos, aqueles bancos de madeira de 150 anos, você sabe que esse banco faz barulho sozinho, né? Está aquela madeira, trabalha de noite, está um negócio assombroso aquilo ali. Aí aquele órgão de tubos, que tem coisa mais linda, só tem daquele tamanho só no Largo São Bento, da igreja de São Bento, e lá na PIB de São Paulo, aqui em São Paulo. Aí aquele órgão, tubos de todo tamanho assim, aquele órgão escuro assim do lado, aquela coisa e tal. De madrugada eu andava naquele lugar, orando lá em cima e tal. Aí no outro dia no culto, quando eu ia para o louvor, às vezes ajudava no louvor, estava lá com os irmãos. Depois que eu comecei a ser pastor na igreja, eu falei, irmãos, olha, eu já ouvi muita coisa aqui nessa igreja.
Agora vocês não têm ideia do que a gente ouve de madrugada andando aqui nesses bancos. Eu já ouvi gente falando aqui, ai pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Pois eu digo para vocês que é verdade, irmão. Se é alma eu não sei, se é de alguém daqui que morreu, obrigado, mas é uns dizendo, esse banco é meu, essa porta é minha, essa mesa, e o pastor Paulo, fala Arlen, fala que com vocês eles não vão fazer nada. Se eu falar, eles me põem para fora. Eu digo, esse piano é meu, isso aqui é meu, esse tijolo foi eu que coloquei, eu ouvi isso aqui tudo aqui de madrugada. Eu fui para lá, para o sexto andar da igreja. Então, assim, aquele tempo todinho que eu passei ali na PIB foi um tempo muito precioso. Mas eu ali, no meu gabinete, ouvia, chegavam os maridos, homens casados há tantos anos, com amantes. Quanto tempo tem que você estar com essa relação, meu irmão? O pastor tem 20 anos, eu tenho 2 filhas com ela. E você tem a outra família, e a outra família não sabe. E é crente. Está tudo certo. Aí eu perguntava, às vezes eu perguntava, mas você não sabe como que vai terminar isso? Você não sabe que vai ser uma tragédia se você não agir de forma correta? Não consertar isso enquanto é tempo? Eu sei, pastor, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Eu entendia perfeitamente. Aí eu dizia, ele conheceu a salvação em Yeshua, para a eternidade, para perdão dos pecados. Mas ele não experimentou o poder do Evangelho transformador. O Evangelho também é o poder de Deus para salvar, curar, transformar, dar força, poder. Poder é isso, é condição, é recurso para fazer, é recurso para enfrentar. Meu Deus do céu, eu não imaginava uma vida sem drogas nunca, sem o crack. Eu ficava apavorado com isso, apavorado. Eu tinha um grau de dependência tão forte nas ruas, tão forte, que uma vez eu estava dormindo na calçada do Walmart, lá no Parque Antártico, ali perto do Parque Antártico, na Marquesa de São Vicente. Eu acabei me desmaiando na calçada do Walmart ali, dias usando drogas, sem dormir e tal, sem tomar água, desidratado. E uma alma penosa, uma alma bondosa, deve ter passado, vou consertar, uma alma bondosa, penosa não. Uma alma bondosa passou por ali bem cedinho, ou de carro, ou alguma coisa, parece que me viu naquela situação, e ficou compadecido. O que a pessoa fez? Ela foi lá num lugar, comprou um café com leite, ou era um cappuccino, não sei, com um pão na chapa, com queijinho e tal, um negócio assim, e tal, e ele, não sei quanto foi, mas ele deve ter dado, tipo assim, R$50, ou R$100, eu não sei, e o troco, ele colocou debaixo do café com leite com pão em cima. Eu fico, o grande milagre é nenhum outro nós ter passado na hora e viu aquilo, né? Mas eu acho que foi logo de manhã, e logo depois eu abri meu olho e vi. Eu tinha dias que eu não comia, eu tremia de fome, de fraqueza. Eu não aguentava nem me levantar direito, a boca seca, desidratado. Quando eu vi o dinheiro debaixo do café com leite, com o pão, eu tremendo de fome, a abstinência, a prisão era tão forte, aquelas correntes eram tão poderosas, aquela força era tão... Por isso que eu dei esse título no meu livro, Mais Forte que o Crack. Às vezes as coordenadoras de escola falam, ai Arlen, mas esse título é tão forte. Eu digo, pode deixar que quando eles lerem, eles vão entender isso, que eu era um fraco, que eu precisava de uma força. E eu fui lá, puxei o dinheiro debaixo do copo de café com leite, corri para Cracolândia, 6 quilômetros, correndo, escorando nas paredes, no muro, e assim, a corrente da droga pesada nos meus ombros, e lá ficou o café com leite. Eu não preciso dizer que eu não comi nada e desmaiei de novo, depois de toda a droga que eu usei, depois daquilo. Mas a pessoa que fez por toda a bondade, né? Fez com toda uma história de benignidade, um histórico de benignidade. Então, eu ouvi, eu aceitei esse evangelho, mas aí eu comecei a me lembrar. Eu comecei a me lembrar que eu não tinha. Eu fiz filhos, mas não tinha filhos. Eu tive um casamento, mas não tinha mais. Eu tinha um monte de coisa para resolver. Como que eu ia resolver isso? Como que eu ia suprir minha família? Como que eu ia voltar ao jogo da vida? Como que eu ia recuperar a confiança da minha esposa? Eu precisava do poder. Era a minha salvação para a eternidade, mas aquilo não ia influenciar no meu dia a dia.
Eu precisava desse poder. A gente precisa explicar o evangelho de forma diferente, às vezes, para a nossa família. É com o poder de Deus, é com a transformação de vida. Quem fumava, quem bebia, quem mentia, não mente mais, não rouba mais, não pratica mais desonestidade. O evangelho de Jesus é poder para isso também, para curar traumas, para curar ódio, para curar falta de perdão. Essa é a forma de explicar o evangelho para as pessoas, é a melhor forma de explicar o evangelho. E como que eu, com um passado desse, explicar o evangelho para os meus filhos, que não estava crente? No início, nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, a gente morava num apartamentozinho, numa kitnet lá em Guarulhos, que eu saí da rua com um cobertor velho. Primeiro a gente morava nos quartinhos da Cristolândia, onde a gente abria. O banheiro não tinha porta, eu tinha que ficar na frente para tampar, botar um plástico, um papel, para os meninos lá na sala, lá ela tomando banho. A gente viveu assim, e eu fui aguardando em Deus, trabalhando na obra de Deus, aguardando em Deus essa restauração, que o poder do evangelho pudesse alcançar também as minhas necessidades. E eu me perguntava, como que eu vou explicar isso? Eu contei para vocês ontem, foi só me casar novamente com a Laila, nossos filhos romperam conosco. Comigo já estava rompido, mas rompeu com ela também, porque eles pensaram, agora vem toda a tragédia novamente. Eu entendi, claro que eu entendi. E eu me lembro de quando a gente, no primeiro kitnet que a gente alugou em Guarulhos, quando a Laila saía para caminhar, ela me trancava. Eu ficava trancado, eu falei com ela, eu vou te denunciar por cárcere privado. Não tinha confiança. Aquilo estava na memória dela o tempo todo. Então, às vezes as pessoas ficam com a parte meio que hollywoodiana, né? Da libertação das drogas, do crack, tirou da Cracolândia, foram tantos anos, casou de novo, pá. Você falou isso na igreja, vai todo mundo, oh, glória a Deus, testemunho maravilhoso. Mas você não estava na minha pele depois, porque eu paguei, eu penitenciei. Lembra que eu disse para vocês aqui? Que às vezes eu passo o mês inteiro, até hoje, depois de 16 anos, lavando louça lá em casa, minha mulher olhando para mim, quando eu digo, eu não vou lavar a louça não, e tal, poxa vida, eu tenho coisa para fazer e tal, meu Deus do céu, 20 anos que esse homem nas drogas, esperei 10 anos, moro na Cracolândia, eu rompi com tudo, pedi meus filhos por causa desse homem, um prato para lavar, eu digo, tá bom, pode deixar que eu vou lavar. Não precisa falar mais nada não, às vezes é uma escravidão que só Jesus. Brincadeira. E eu pensava como? Às vezes eu de madrugada levantava para ir tomar uma água lá na cozinha. E eu acho que ela acordava, passava a mão do lado, porque um dia eu levantei de madrugada, sem falar nada, joguei meus documentos fora e sumi por 10 anos. Era isso que estava na memória dela. Qual o remédio que vai transformar isso? Qual o remédio? Qual a terapia que vai deixar isso tudo bem soldadinho, conectado, com tudo reorganizado? Qual? É por isso que Paulo não se valeu de mais nada. Ele diz, o que resolveu para mim, o que me deu paciência, o que esteve comigo nas prisões, o que me curou, o que me restaurou, o que transformou minha vida, foi o poder do evangelho de Jesus. E era disso que eu precisava, desse poder. O evangelho é poder, o evangelho não é um culto. O evangelho não é uma programação, o evangelho não é um louvor. Você pode fazer tudo isso na comunhão dos santos, com os fiéis, com a sua comunidade. Deus ama isso. Mas o evangelho de Jesus não é isso, ele não é explicado dessa forma na Bíblia. Ele não é um livro. Ele é o que faz você explicar o que é Cristo dentro da sua família. O meu filho, eu disse para vocês, o meu filho ele liga para mim, ele vai falar as coisas comigo, eu digo, não filho, resolve aí. Não, o que é que o senhor acha? Porque não é possível que alguém que saiu de onde o senhor saiu, aconteceu o que aconteceu. O senhor ser convidado, está lá. Olha bem o que eu disse ontem, cuidado, não coloque a vaidade nas minhas expressões. É pela força da graça do evangelho, tá bom? Para mostrar a vocês o poder. Eu recebi um telefonema, uns 4 meses atrás, dizendo, Arlen, e tal, você foi indicado por um magistrado aqui do Mato Grosso, lá em Cuiabá. O Tribunal de Justiça vai estar fazendo um treinamento com os magistrados, com os juízes, embargadores,
sobre cidadania e justiça, para humanizar mais a visão do juiz com relação a alguns processos em que envolve drogas e tudo mais, para ele ser um pouco mais humano na aplicação das penas, ter uma visão mais ampla, mais periférica da situação e não ficar tão preso à lei. E a gente gostaria que você viesse dar esse seminário aqui. Aí lá fui eu para Cuiabá, fiquei 3 dias lá, o presidente do Tribunal de Justiça, com todos os magistrados do interior e de Cuiabá, juízes, desembargadores, né? E eu ali falando com eles de como eles deveriam aplicar a lei em relação à dependência química, ao usuário de drogas e tudo mais, a questão da linha que divide o traficante do usuário e tudo mais e tal. E ele diz: pai, não é possível, isso não pode ser humano. O Felipe dizia para mim: isso não pode ser humano. Não pode ser humano meu casamento ser recuperado dessa forma. Isso não pode ser humano. Então eu precisava desse poder. E por muitas vezes eu olhava para a porta da escola e eu dizia: é melhor eu ir embora, porque como que eu vou dar conta disso? Como eu vou ter saúde emocional? Como eu vou aguentar? Porque eu, próximo dos meus filhos, eu sou um devedor eterno. E as pessoas e os amigos, vocês acreditam que depois de 10 anos morando nas ruas, quando eu voltei, teve gente que ainda se lembrou de alguma dívida e me cobrou na internet? Fica aí pagando de missionário e tudo mais, e não vai pagar o que você me deve, não? E dá vontade de responder: olha, endemoniado, Jesus me alcançou e eu saí da rua sem nada, você não tem paciência, não? Só teve uma coisa muito boa, meus filhos falam. Meu pai, chegou uma época, meu pai é o único que tem o nome limpo, porque eu passei 10 anos na rua, limpou tudo. Tudo, Serasa, tudo, limpou tudo. Eu precisava desse poder. Eu precisava explicar isso para as pessoas, para os meus amigos, explicar isso para minha esposa, esposa crente, mas eu precisava explicar isso para ela, com a minha vida. O evangelho agora tinha que ser poder na minha vida. Agora não é a explicação de Paulo de uma forma teórica, eu não precisava dessa teologia da explicação, eu precisava dessa experiência do poder do evangelho para ser transformado. Irmãos, eu vivo um processo todo dia da minha vida, eu tenho falhas, mas Deus transformou o meu opróbrio, a minha ignomínia, o meu vazio, o meu nada, e transformou isso numa história, numa carta que é lida hoje no Brasil inteiro, através do nosso projeto. Para encerrar, aquele vídeo está aí ainda, eu passei para você. Nossos livros, enquanto a gente está falando aqui à noite, eles estão sendo lidos por milhares de estudantes espalhados pelo Brasil. Tem gente lá em meu Deus, no Amazonas, esqueci o nome da cidade, Iranduba, tem gente em Itacoatiara, tem gente em Tefé, lendo o livro. Tem gente no interior de São Paulo, Barretos, escolas que adotaram o livro. Lá no Espírito Santo, Marataízes, Guarapari, estão os nossos livros. Escolas que adotaram. O objetivo e o ângulo aqui de Cerquilho, aqui do lado, todos os anos, adota os nossos livros, são os nossos livros que são adotados. Fizemos em Boituva, Guarujá, o litoral de São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, estados, Pará, interior do Pará, estados do Brasil inteiro, meninos e meninas. Eu recebo as minhas redes sociais o tempo todo, eles estão tentando conversar comigo, né? Oi, Arlen, li seu livro. Eu já sei que é algum menino que está lá na escola. Oi, a Laila está aí, eu quero falar com a Laila, não sei o que e tal. Eles acham a gente nas redes sociais e eles querem conversar. E aí meninos falando de suicídio, que querem se matar, porque não compreendem o papai deles. Depois que lê o livro, eles foram compreender como isso funciona de verdade. Aí alguns leram o livro do Felipe, o pai que eu queria ter, e querem perdoar o pai. E, sabe, a gente está no jogo, está no game. Se tiver aí, por favor, antes de pedir vocês para ficar em pé, eu queria que vocês vissem o trabalho que a gente faz nas escolas aí no Brasil, pelo poder do Evangelho de Jesus. Pode soltar, meu irmão. Dentre os projetos que a CEMED nos propôs, esse em particular foi o que mais me chamou a atenção. O meu personagem que eu mais certifiquei foi a Laila, porque ela me mostrou o caminho e não
não seguir as drogas, essas coisas assim. Não importa a família, não importa o status, não importa a classe social, eles vão se deparar de uma forma ou de outra. Quando eles se depararem com essa situação, eles consigam dizer não. A gente não precisa fumar um cigarro para saber que é ruim ou experimentar drogas para saber que ela vai acabar com a nossa vida. Eu percebo que é um projeto que há muito tempo, desde o início da minha carreira como professora, era necessário dentro das escolas. A droga ela pode mudar a pessoa para um jeito pior. E eu entendo, porque eu tenho uma família, né, que também se coisa em drogas, essas coisas assim. E recebemos o livro Entre Sol e Chuva. E eles amaram esse livro porque a linguagem é muito boa, bem acessível, bem da faixa etária deles, isso faz toda a diferença. E a história é muito emocionante, é muito marcante. Todos amaram ler porque, de certa forma, se identificaram, reconheceram que o tema é importante e a narrativa é muito envolvente. Dá vontade de ficar lendo sem parar, porque realmente o livro é bem legal e é bem interessante. Recomendo a todos. Fiquei muito feliz por participar desse projeto Pense Antes, com este livro Entre Sol e Chuva. Esse livro foi muito importante para o aprendizado dos alunos, principalmente porque é um livro que não fala diretamente das drogas, mas um livro que fala de experiências de pessoas com as drogas, e é um livro que traz um aprendizado muito grande para os alunos. Pense antes. Pense antes. Pense antes. O seu sim. O seu sim. O seu sim. Vale muito. Vale muito. Vale muito. Vale muito. Vale muito. Olha o meu filho aí. Dizia que era o meu maior inimigo, 3 anos sem falar comigo, sem falar com a mãe. E Deus, o poder do Evangelho transformou tudo isso. Fique em pé em nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar por essas 2 situações. Essa noite eu quero dar crédito e pedir a você para dar crédito a essa semente que está sendo lançada aqui agora. Eu sou um semeador hoje, só um semeador. Assim como semearam na minha vida, estou semeando na sua vida. Você jamais vai conseguir explicar o Evangelho para os seus parentes, para a sua família, com palavras. Deus escolheu Paulo por causa da transformação poderosa que o Evangelho fez na vida daquele homem. Os discípulos olharam e falaram, não acreditaram. Mas não é esse que está matando as pessoas? Não é esse um homicida, um perseguidor da igreja? Não é esse um cara terrível, violento, agressivo? Não é esse Paulo? Eles temeram Paulo. Foi preciso haver uma intermediação, alguém chegar e explicar, ó seus apóstolos, isso é com os apóstolos, imagina se não fosse, né? Ó seus apóstolos, fica tranquilo, porque o poder, ele não só foi salvo para a eternidade, mas ele recebeu o poder do Evangelho. Ele dia após dia vive nessa comunhão, recebendo esse poder para mudar, transformar sua vida completamente, para ser pacificador, para entender, para ser paciente, para esperar, para orar pelos outros, para falar do Evangelho, para entender a crítica, para entender a exclusão, para ser curado emocionalmente, para entender por que foi escolhido, para entender por que Deus escolheu você na sua casa, porque você é quem vai explicar o Evangelho para a sua família. Nunca em nenhum na minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, eu sou filho de árabes, ninguém tinha um crente. Minha mãe até hoje é viva, vai fazer 90 anos, ela diz, realmente, minha mãe é uma árabe, diz, realmente, na família, nunca houve um drogado, você foi o primeiro e o único, mas também nunca houve um cristão, um crente, você foi o primeiro que levou o Evangelho. Foi por isso que Deus me escolheu, para explicar o Evangelho para minha mãe e para o meu pai, que morreu de câncer, salvo ali. Por isso que Deus escolheu você.
mas viver sabendo que você já passou da morte para a vida e ao final dos seus dias você vai para a eternidade. Não explica para a sua família, explica para você. O que vai explicar a sua família é transformação, é poder, é você continuar orando, ministrando na sua casa, com quem bebe, caminhando, fazendo missões com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho. Você é o Paulo, você é a Paula que vai explicar o Evangelho. E aí eu tenho certeza, você não vai se valer da roupa que você compra, de onde você frequenta, da igreja que você é, da música que você sabe, do talento que você tem, das línguas que você fala, da sua carreira acadêmica ou profissional. Você vai se valer daquilo que você tem experimentado de Deus, do Espírito Santo de Deus, das transformações da sua própria vida, das curas interiores, da alegria que você vive em Deus, mesmo triste. Só numa vida com Deus é possível essas duas coisas acontecerem. Estou triste, mas muito feliz. Estou angustiado, mas muito alegre com Deus. Porque é a alegria do Senhor que é a minha força. Ele é a nossa alegria. Eu penso que você saia do seu lugar agora, que você venha aqui para nós orarmos juntos. Você precisa experimentar esse poder transformador para explicar isso para o seu. Você tem vontade de ser esse missionário de Deus? Essa missionária de Deus para explicar isso. Tem alguma coisa que você está enfrentando, não precisa ser droga, prostituição, mas alguma coisa na sua vida que você é salvo, você está em Deus, você ama Deus, Deus sabe quanto você é apaixonado por Ele, mas você não consegue, não tem força, não tem poder para abandonar o que você quer abandonar, para vencer o que você quer vencer. Fecha seus olhos. E aqueles aos quais o Espírito Santo essa noite está falando, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Porque o Evangelho é poder para você vencer qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer pecado na sua vida. Não tenha vergonha não, sabe por quê? Porque quem está perto de você aí, quando o negócio pegar mesmo, quando ficar louco o negócio, ninguém vai nem ligar para você. O máximo que vai fazer é dar um telefone e dizer, Pai do Senhor, irmão, ninguém tem poder para resolver problema seu, mas aquele que se entregou por nós, aquele que ficou comigo o tempo todo, que fica com você o tempo todo, nunca te abandonará. É Ele. Se você não se envergonhar dele, não se envergonhará de você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Experimente esse poder do Evangelho, poder transformador, poder que leva você a praticar a mudança e dizer, eu tenho força para isso, porque é Jesus quem me fortalece. Eu posso tudo, sobre todas as coisas, não ser dominado, porque é Jesus quem me fortalece todos os dias. Saia como se estivesse vindo para o poço de Samaria. Lembra ontem que eu falei, quem estava aqui? Poço de Samaria é um lugar onde tinha um poço de água, e uma mulher ia lá quase todo dia. Um dia ela encontrou com Jesus lá, e Jesus falou, eu tenho água também, mas é diferente dessa que você está pegando aqui todo dia. Se você quiser, eu vou te dar de outra água. Então você está vindo para o poço de Samaria, crendo que Jesus está aqui dizendo a mesma coisa para você. Eu sei da água que você está bebendo todo dia. Essa água não vai transformar, não vai te dar força e poder para você explicar o Evangelho com a transformação da sua vida. Mas se você beber da água que eu te dou, você vai ter força para isso. Você vai experimentar um Evangelho poderoso, poderoso na sua vida. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração, só simbolicamente. O seu coração como a sede dos desejos, das decisões, das conexões. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ou seja, onde estão os seus recursos, né? O que é precioso para você, aí também está o seu coração, aí está tudo que você quer, que você deseja. Então essa mão sua no coração é expressando para Deus que o que você vai falar agora é fruto do desejo do seu coração. O que você quer vencer? Em que você quer ser transformado? O que você acha que precisa ser mudado? Fala com o Espírito Santo agora. Deus, mostra para mim, se eu não sei, o que eu tenho que fazer. Como a minha família vai olhar para mim e dizer, eu sei que é o poder do Evangelho que está agindo na sua vida, e eu estou cansado, eu quero experimentar esse poder. Como eu vou explicar isso no meu trabalho? Pega a tua voz agora para Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, fizeram isso comigo quantas vezes. Eu me lembro na Cristolândia, Senhor, eu tão desanimado, sem nenhuma perspectiva, e aqueles missionários dizendo, põe a mão no seu coração e fala para Deus agora.
Diz para Ele que você quer entender isso e que você quer se revestir desse poder. Diz para Ele que você precisa que o Espírito Santo não só te leve para a vida eterna, que esse novo nascimento não só te acesse ao trono de Deus, mas que o Evangelho seja transfigurado em mudança na sua vida. Diz para Ele que você é fraco em relação a alguma coisa, que você precisa dessa força, que você vai viver e respirar por isso, que você vai crer nisso, orando, esperando, buscando, mantendo a comunhão com Ele. Levanta a tua mão agora e diz: Deus, envia teu Espírito Santo. Deus, destampa em mim o poço de água viva, traz vida para me curar, traz uma água que cura. Oh Deus, traz entendimento e discernimento para a minha vida através do Teu Espírito Santo. Me faz discernir por quê? Porque eu não consigo me alegrar, porque eu tenho vivido tão triste, tão angustiado, porque eu sinto esse peso, porque eu sinto que estou vivendo um cercado, parece que não tem porta, não tem onde abrir, não tem onde passar. Deus, me ajuda a virar a página da minha vida, a seguir, a prosseguir para um outro nível, para um outro ambiente, para um outro momento da vida, a ir fechando as histórias e vivendo novas histórias, como viveu tantos na palavra do Senhor. Oh Deus, me faz romper esse momento da minha vida. Oh Senhor, eu quero cantar para Ti, eu quero pregar o Evangelho, sim, eu quero participar da comunidade de fé, eu quero estar na igreja, eu quero participar do coral, mas eu também quero experimentar o poder, Pai, o poder do Evangelho. Eu quero viver essa graça na minha vida, num pai bêbado que eu tenho, num irmão nas drogas. Eu quero essa cura na minha família. Eu quero viver isso, Senhor. Eu vou morrer crendo nisso, Pai. Erga a tua voz e diz isso para Deus. Ó Senhor, nessa noite, nessa aliança que temos contigo, nós acrescentamos mais um compromisso, Pai, de todos os dias da nossa vida, Senhor. Buscar na experiência transformadora do Evangelho a forma de falar do Senhor para as pessoas, que elas se aproximem de nós porque viu a mudança, porque está vendo a mudança, porque está vendo a transformação. Que os vizinhos olhem e dizem: como que essa mulher consegue se alegrar, ser fiel, como que essa mulher consegue viver desse jeito, tendo tanto problema na sua vida. Que as pessoas se interessem por isso, por esse poder, Pai, sobre nós. Que os nossos amigos olhem e vejam, Senhor, o quanto o Senhor operou mudança nas nossas vidas e na nossa casa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém.